Boa tarde, turma. Bem-vindos a mais um módulo, né, do curso de Fisiologia. Nós estamos no módulo 2, em que nós veremos sistema nervoso eferente e tecido muscular. Eu tomei a liberdade de inverter alguns conteúdos desse módulo 2, por quê? Porque, primeiramente, tinha colocado sistema muscular, né, esquelético e músculo liso, para depois abordar sistema nervoso autônomo, que faz parte ali da subdivisão do sistema nervoso eferente. Porém, eu pensei, depois gravando as últimas aulas do módulo 1, eu achei que é melhor jogar para frente, né, primeiro esse sistema nervoso autônomo, para meio que dar continuação àquela última aula do módulo 1, para depois falar de músculo, tá? Então, por isso que eu troquei. Mas os conteúdos são os mesmos, tá? Só troquei a ordem. Bom, então vamos começar? O sistema nervoso, né? Lembrando aqui, ó. Vamos lembrar aqui da subdivisão. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? E nesse o central ele integra todas os reflexos e os comandos que ocorrem no nosso corpo. Porém, o periférico ele pode ser dividido em vias aferentes, que são a via de entrada para o sistema nervoso central, né? Aquilo que leva o aferente leva a informação para o sistema nervoso central para ele saber o que está acontecendo e se ele precisa atuar, né? E o eferente é quem vai fazer ali a resposta, né? Então, vamos supor que o sistema nervoso aferente, ele enviou um sinal de que tem algum parâmetro desregulado ou fora da faixa de normalidade, manda para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai enviar via eferente o comando para resposta. Aqui eu esqueci de colocar entre parênteses aqui, mas o motor também é da divisão eferente, tá? Então, autônomo e motor são eferentes, porque eles fazem a resposta ali a partir do comando do sistema nervoso central. Bom, o motor, ele está responsável por controlar o músculo esquelético, enquanto que o autônomo, nós temos as subdivisões simpático e parasimpático, responsáveis basicamente pelas vísceras, né, e tudo que compõe o músculo liso. Então, olha só, lembrando dessa imagem aqui, que a gente tem os reflexos que são integrados pelo sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso central é o encéfalo e medula espinal, e ele recebe sinais de entrada, né, via aferente pelo sensorial, sistema nervoso sensorial. Então, a gente tem um sinal que é percebido pelos receptores sensoriais, que estimulam neurônios sensoriais da via aferente e manda esse sinal de entrada para o sistema nervoso central, que integra e leva o comando para os neurônios eferentes, que são os autonômicos, simpático e parasimpático, que controlam músculo cardíaco, músculo liso, glândulas exócrinas e endócrinas, e parte da descida de pouso, certo? Enquanto que o neurônio motor somático, os neurônios da divisão motora, controlam os músculos esqueléticos, o músculo esquelético, e integrados eles têm uma resposta tecidual aqui. A gente tem também uma outra divisão do sistema nervoso separado, que é o sistema nervoso entérico, tá? Ele é um sistema nervoso específico ali do sistema gastrointestinal. Bom, então o que a gente vai ver hoje vai ser isso aqui, tá? A divisão autônoma do sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático. Gente, vamos supor que
Vocês acabaram de almoçar, provavelmente, né? Se vocês estão assistindo no horário que eu liberei a aula, provavelmente vocês acabaram de almoçar. Estão quase dormindo, né? Com sono, fazendo digestão e ainda tendo que assistir a aula de fisiologia, né? Então estão quase dormindo, me ouvindo falar. Aí de repente entra no ambiente que vocês estão uma barata enorme voadora. Qual seria a reação de vocês? Eu, por exemplo, não sei vocês, eu, por exemplo, provavelmente sairia correndo e deixaria minha casa para barata. Tá? Porque eu tenho medo de insetos voadores, assim. Então, mas pensando assim, nas reações do corpo, quando a gente toma um susto desse, a reação é talvez correr, a gente sente um frio na barriga, né? Aquela sensação de frio na barriga, o coração dispara, a boca seca, a gente começa a suar, né, as mãos, e isso é uma resposta da divisão autônoma, aqui, né, da divisão autônoma, mais especificamente do sistema simpático. Então, o sistema autônomo, ele dá a resposta, tá? Ele promove a resposta que é integrada pelo sistema nervoso central. Então, é uma resposta que pode ser muito rápida, tá? E aí, normalmente, essa resposta, ela se dá de maneira integrada, né? Da via eferente, não só da divisão autônoma, como também do motor. Porque para correr, você vai precisar colocar os músculos em ação, né? Mas a gente tem a resposta autônoma, por exemplo, aumento do batimento cardíaco, aumento do tamanho dos vasos sanguíneos para levar mais sangue para os locais que precisam, como o músculo esquelético, dentre outras funções. Então, essas duas subdivisões, simpático e parasimpático, na maioria das vezes são antagônicas, onde o simpático predomina nessas ações de luta ou fuga, entre aspas, tá? Em que a gente, né, todas essas situações em que a gente leva susto, precisa agir, enquanto que o parasimpático, ele é conhecido como a divisão autônoma responsável pelo descanso e digestão, que era aquele momento antes da barata entrar na sala onde vocês estão, tá? Mas assim, aqui são dois extremos, os dois atuam em conjunto para modular diversas variáveis no nosso organismo, tá? Que é preciso controlar e que é de maneira inconsciente, tá? Então, a divisão autônoma da nomenclatura a nomenclatura antiga era sistema nervoso vegetativo e autônomo significa governar a si próprio. Então, quer dizer que a divisão autônoma, na maioria das vezes, ela é inconsciente, né? Então, por exemplo, o sistema nervoso simpático e parasimpático estão modulando ao longo do dia o batimento cardíaco, a frequência do batimento cardíaco, o diâmetro dos vasos sanguíneos, estão atuando no enchimento e no esvaziamento da bexiga, e são coisas que normalmente nosso corpo faz e que é de maneira inconsciente, nós não precisamos comandar, tá? Então, quando o coração bate mais rápido em consequência de algum estímulo, a gente não tem como controlar, teoricamente, né? A gente não fala, o coração bata mais devagar, ele vai bater mais devagar. Não é diferente do sistema nervoso motor, que a gente consegue controlar a contração muscular, né? Se a gente precisa levantar o braço, a gente levanta de maneira consciente. Se a gente precisa andar, a gente anda de maneira consciente, tá? Então, a divisão autônoma, na maioria das vezes, ela é uma regulação inconsciente, tá? E ele é considerado também sistema nervoso visceral porque ele é responsável por modular as funções dos órgãos viscerais e também, né, dos vasos sanguíneos.
Então, aqui mostra pra gente, né, apenas uma metáfora para falar sobre as ações do sistema nervoso simpático e parasimpático. Aqui, eles colocaram uma gangorra, o simpático para cima e o parasimpático também para cima, uma equilibrando a outra. Normalmente elas agem em equilíbrio dinâmico para manter a homeostase. E o parasimpático, né, quando ele está ativado, ele normalmente predomina no descanso e na digestão, enquanto que o simpático predomina nas situações de luta ou fuga. Então, aqui, ó, o cara fugindo da cobrinha, e aqui ele está em repouso, né, quando o parasimpático está mais predominante. Pessoal, o sistema nervoso autônomo atua em estreita colaboração com o sistema endócrino e também comportamental para mediar respostas e reflexos importantes para manter a homeostase. Então, aqui nós temos um esquema demonstrando como que isso ocorre, né? Nós temos uma entrada sensorial, que nesse caso houve uma mudança em algum parâmetro homeostático, lembram lá dos reflexos? Então, os receptores detectaram e enviaram uma resposta via aferente para os centros integradores, né? Que aqui nós temos ponte, bulbo, hipotálamo, sistema límbico e córtex cerebral. A ponte, o bulbo e o hipotálamo são importantes para ativar respostas autonômicas, né? Seja ela simpática ou parasimpática, dependendo do que será necessário. Resposta endócrina, então, o hipotálamo ele controla a secreção neuroendócrina da adenopófise e também secreta neurohormônio. E o sistema límbico e córtex cerebral é importante para a resposta comportamental. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja em quadro de desidratação, né? Ela andou muito tempo no sol, não tinha como se hidratar, então ela passou todo esse período e acabou acarretando em desidratação. Bom, uma resposta, por exemplo, autonômica seria diminuir a quantidade de sangue que vai para o rim para evitar que esse volume sanguíneo seja filtrado. Eu vejo que eu consegui. Bom, uma resposta endócrina seria secretar um hormônio importante para os rins, para também diminuir a filtração, para diminuir a excreção de água. E uma resposta comportamental, por exemplo, seria o comportamento de beber água, a pessoa sentir sede e levantar para procurar água. Tá? Então, seria todo um esquema aqui arquitetado para reverter o quadro de desidratação e voltar à homeostase hídrica dessa pessoa. Nessa imagem estão destacados os centros de controle autonômico no encéfalo, ou seja, são os locais que recebem as aferências e integram essas aferências a fim de ativar as vias autonômicas que vão atuar nos efetores, tá? Esses centros são principalmente hipotálamo, ponte e bulbo. Tem centros integradores autonômicos também na medula espinal, que podem desempenhar alguns reflexos importantes, que podem ser até independentes aqui do encéfalo, tá? Bom, então nós temos que o hipotálamo controla temperatura, balanço hídrico e comportamento alimentar. Então, ele está relacionado, quando a gente fala em comportamento alimentar, ele regula o comportamento alimentar porque ele está relacionado com a homeostase energética, tá? Então, quando tem baixos níveis de energia, o hipotálamo comanda para
aumentar a sensação de fome, e o contrário acontece também. Altos níveis de energia, o hipotálamo trabalha para tentar, né, promover a sensação de saciedade. Bom, nós temos também centros autonômicos, né? A ponte e o bulbo, que muitas vezes atuam em conjunto aqui para controlar a bexiga urinária, então eles controlam esvaziamento e enchimento da bexiga, controlam a respiração, então lá nós temos centros respiratórios que controlam a frequência e a intensidade respiratória. Temos também o controle da pressão arterial sanguínea, que é importante aqui, né? Esse centro integrador, ele é importante porque ele regula principalmente a atividade cardíaca e também dos vasos sanguíneos. E tudo isso aqui nós vamos revisitar conforme nós formos falar especificamente de cada sistema. Então, quando formos falar de sistema respiratório, a gente vai voltar aqui para conversar sobre regulação da respiração, né? Regulação nervosa da respiração. Quando formos falar de sistema cardiovascular e principalmente sobre controle da pressão arterial, nós vamos também voltar aqui. Então, a gente vai falar bastante sobre ponte, bulbo, hipotálamo, durante essas aulas que nós formos falar sobre a regulação desses sistemas, tá? A regulação nervosa. A divisão autonômica, ela tem características que nós vimos, né? Ouvimos falar até aqui. Primeiramente, quando eles são responsáveis e ajudam a preservar o desempenho interno, ou seja, ajudam a manter a homeostase. 2, eles também podem participar da regulação tônica de algum sistema. 3, podem fazer o controle antagônico, porque ambos são antagônicos, um pode antagonizar a ação do outro e assim podem controlar algum sistema ou a ação de algum órgão. E 4, os sinais químicos que eles secretam podem atuar de maneiras diversas em diferentes tecidos. O principal controle efetuado pela divisão autonômica é o controle antagônico. Então, por exemplo, nós vimos o exemplo lá naquela outra aula, né, do coração. O coração, ele é controlado de maneira antagônica pelo sistema nervoso autônomo, onde o sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca, ou seja, aumenta o número de batimentos cardíacos por minuto, e a divisão parasimpática diminui a frequência cardíaca. Tá? Então, eles atuam de maneira contraposta. Agora, a grande maioria é regulada pela divisão autonômica dessa forma, certo? Existem exceções no nosso corpo que são regulados de maneira tônica, onde tem atuação de apenas uma subdivisão e aí é regulado para cima ou para baixo aquele estímulo. Por exemplo, as glândulas sudoríparas e também o músculo liso da maioria dos vasos sanguíneos. Então, quando precisa, eles são inervados somente por sistema nervoso simpático, pela subdivisão simpática. E aí, quando precisa controlar, esse controle se dá da forma aumentando o controle simpático ou diminuindo o estímulo simpático ali naquele local, tá? Bom, os sinais químicos, né, com diferentes efeitos em diferentes tecidos, eles se dão devido aos diferentes tipos de receptores que tem nas células-alvo, que a gente já viu, né, que um ligante ele pode se ligar a vários tipos de receptores e esses receptores é quem vão promover a resposta celular. E aí podem ser respostas celulares diferentes dependendo da via que é ativada ali por aquele receptor. Todas as vias autonômicas, seja ela parasimpática ou simpática, possuem dois neurônios eferentes em série, que são denominados de pré-ganglionar e pós-ganglionar. Por quê?
O pré-ganglionar, como vemos nessa imagem, o neurônio pré-ganglionar, ele tem origem no sistema nervoso central, tá? E ele projeta-se até o gânglio autonômico. Vocês lembram o que é gânglio? Se não lembra, pausa o vídeo agora e vai pesquisar, porque eu já falei isso em alguma outra aula, tá? Bom, ele projeta-se até o gânglio, onde ele faz sinapse, tá vendo? Ele mandando aqui um neurotransmissor, ele faz sinapse com um outro neurônio, que é o neurônio pós-ganglionar. E o neurônio pós-ganglionar, então, ele se origina aqui do gânglio autonômico e projeta-se até o seu tecido-alvo, que é o efetor, tá? Então, quando o sistema nervoso, quando existe, né, alguma regulação, algum controle, algum reflexo que precisa emitir uma resposta, então o gânglio pós-ganglionar vai ativar o tecido-alvo, tá? Então nós temos o neurônio pré-ganglionar que foi estimulado a partir de alguma via, né? Que foi estimulado a partir de uma via aferente, né, foi integrado lá no sistema nervoso central e ativado então o neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar estimulado vai liberar neurotransmissor aqui na sinapse com o neurônio pós-ganglionar, fazendo com que ele se estimule, liberando neurotransmissores que vão atuar na célula-alvo ou no tecido-alvo, tá? Então, o exemplo lá do batimento cardíaco, né? Se precisa aumentar a frequência do batimento cardíaco, vai ativar então a via autonômica simpática. E aqui seria o coração, né? Os neurônios e o coração sendo ativado aqui, modulado, né? As vias autonômicas, simpática e parasimpática, além de se diferenciar quanto à sua função, também tem anatomia diferente, tá? Eles se diferenciam anatomicamente. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo a demonstração das duas vias, simpática, que é essa vermelha, e a azul, que é a parasimpática. Então, nós podemos observar que os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático, eles originam-se lá do sistema nervoso central, nas regiões torácicas e lombares da medula espinal. Eles fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares nos gânglios aqui simpáticos, que ficam posicionados lateralmente à coluna vertebral, e os neurônios, né, os nervos pós-ganglionares, eles vão inervar aqui os órgãos-alvo. Percebam que os neurônios pré-ganglionares são mais curtos, enquanto que os pós-ganglionares são mais longos, tá? Devido ao posicionamento dos gânglios. Bom, enquanto que o sistema nervoso parasimpático, que é o azul, ele se origina do sistema nervoso central, lá do tronco encefálico, né, em que eles vão se projetar, vão sair os axônios desses neurônios vão deixar o encéfalo em vários nervos cranianos. E nós temos também inervação aqui parasimpática, que fica na inervação sacral, na região sacral aqui, que inerva órgãos pélvicos. Então, a gente tem a projeção aqui de axônios que juntos vão formar os nervos pélvicos que inervam aqui os órgãos pélvicos. Bom, a inervação parasimpática, ela direciona-se primariamente para cabeça e pescoço e para órgãos internos, como a gente está vendo aqui. O neurônio pré-ganglionar, ele é longo, enquanto que
o pós-ganglionar é curto, certo? É ao contrário do simpático. Cerca de 75% das fibras parasimpáticas são provenientes do nervo vago. Então, o nervo vago, ele inerva grande quantidade de órgãos e tecidos que são regulados e controlados pelo sistema nervoso parasimpático. Além de ter fibras parasimpáticas, o nervo vago possui também algumas fibras aferentes sensoriais. Então, tem tanto fibras eferentes da via parasimpática quanto fibras aferentes no nervo vago. Olha só essa imagem aqui. E o vizinho começou a batucar, vai ter que ser assim, gente, não vai ter de outro jeito. Bom, olha só, aqui nós temos o nervo vago que se origina lá do tronco encefálico, como é o que ocorre com as fibras parasimpáticas, e ele se ramifica, olha, por várias fibras que vão inervar vários órgãos e tecidos. Então, nós temos fibras parasimpáticas no pulmão, coração, nos órgãos abdominais aqui, no fígado, né, no estômago, nos intestinos, delgado e grosso, uma ampla distribuição aqui, né, do nervo vago, que levando as vias parasimpáticas. Essa tabelinha aqui, ela é bem interessante porque ela é um resumão do sistema nervoso autônomo. Aqui mostra pra gente o órgão efetor, a resposta desse órgão quando a gente tem ativação do parasimpático e quando a gente tem ativação do simpático, e qual que é o receptor que vai mediar essa resposta, tá? Por enquanto não vou entrar muito em detalhe nos receptores, porque a gente ainda tem que falar dos neurotransmissores. Mas aqui é interessante vocês verem as ações nos diferentes órgãos para cada via autonômica. Então, pupila dos olhos, o parasimpático estimula a constrição e o simpático dilatação. Glândulas salivares, promove secreção aquosa, o parasimpático, e o simpático promove secreção de muco e enzimas. No coração, o parasimpático reduz a frequência cardíaca e no simpático aumenta a frequência cardíaca e a força de contração. Nas arteríolas e vênulas, que são vasos sanguíneos de menor calibre, lembram lá que os vasos sanguíneos são inervados só pelo sistema simpático? Então, quando existe aumento do estímulo do simpático, ocorre constrição. Quando diminui o estímulo do simpático, ele provoca dilatação. E também o sistema simpático nesse tecido pode atuar de uma maneira antagônica a partir de diferentes receptores, que a gente vai entender mais para frente também. Nos pulmões, a via parasimpática provoca constrição dos bronquíolos e a simpática, dilatação dos bronquíolos. Tá vendo que na maioria das vezes são antagônicos, enquanto um contrai, o outro dilata. No trato digestório, a simpática aumenta a motilidade e a secreção parasimpática e o simpático diminui a motilidade e a secreção. No pâncreas exócrino, que é o pâncreas que secreta enzimas digestivas, o parasimpático aumenta a secreção enzimática, o simpático diminui a secreção enzimática. O pâncreas endócrino, que é responsável pela secreção de hormônios, como insulina e glucagon. O parasimpático estimula a secreção de insulina, o simpático inibe a secreção de insulina. Na medula da suprarrenal, a gente só tem aqui inervação do sistema nervoso simpático, que estimula a secreção de catecolaminas, como a adrenalina. Nos rins, o simpático aumenta a secreção de uma enzima importante aqui para o controle, também não vou entrar muito em detalhes, porque isso a gente vai ver em sistema renal. Bexiga urinária,
no sistema parasimpático ocorre liberação da urina e na resposta simpática, retenção da urina. Tecido adiposo, nós temos inervação só do simpático, ele provoca degradação da gordura, ou seja, a queima de gordura, né? Nas glândulas sudoríferas, a parasimpática promove a sudorese, ou seja, aumenta a produção de suor, enquanto que a simpática, ela também promove a sudorese, mas é uma sudorese mais localizada. Os órgãos sexuais femininos e masculinos. Aqui é uma resposta, que legal, aqui já não é uma resposta antagônica, mas sim sinergética, onde ambos atuam em conjunto a favor de uma finalidade. Então, nos órgãos masculinos e femininos, a resposta parasimpática é a ereção, aqui mais a ereção, né? E a simpática é a ejaculação, no caso do homem, né? Então, eles atuam de maneira conjunta para promover aqui a reprodução. No útero, a resposta parasimpática e a simpática vai depender do estágio do ciclo menstrual. No tecido linfático, a resposta simpática geralmente é inibitória, inibe aqui o tecido linfático. Bom, isso aqui também, gente, não se preocupem em decorar muito, porque a gente vai voltar também quando formos estudar órgão por órgão, nós vamos estudar esses efeitos, tá? Pessoal, quando a gente fala de neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar, nós estamos levando em consideração que haverão duas sinapses, né? Ou pelo menos dois neurotransmissores sendo liberados aí. Um aqui no neurônio, entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar no gânglio aqui, nessa sinapse, e um outro aqui pelo neurônio pós-ganglionar para atuar na célula-alvo. Então, nós teríamos aqui um neurotransmissor e o receptor da célula-alvo, que nesse caso é o neurônio pós-ganglionar, e aqui outro neurotransmissor e um outro receptor que vai ser ativado por esse neurotransmissor liberado pelo neurônio pós-ganglionar e vai atuar no receptor da célula-alvo. Então, existem algumas diferenças entre a via simpática e parasimpática quanto a essas informações, né? Tanto neurotransmissores quanto os receptores das células-alvo. Bom, na via simpática e também na via parasimpática, nós temos liberação de acetilcolina no neurônio pré-ganglionar. Então, ambos neurônios pré-ganglionares, simpáticos e parasimpáticos, liberam acetilcolina. Então, são neurônios colinérgicos. Porém, aí, o neurônio pós-ganglionar, ele tem na sua membrana receptores nicotínicos. Lembram dos receptores nicotínicos? Então, a acetilcolina é liberada nos neurônios pré-ganglionares e vai se ligar em receptores nicotínicos do neurônio pós-ganglionar. Lembrando que aqui o receptor nicotínico é aquele receptor iônico, né? Onde a acetilcolina se liga e despolariza a célula pela abertura de canais. Bom, essa acetilcolina se ligou ao receptor, promoveu o disparo do potencial de ação, que vai fazer com que o neurônio pós-ganglionar libere um neurotransmissor. Agora, aqui é que difere entre o simpático e o parasimpático. O neurônio pós-ganglionar da via simpática libera noradrenalina. Então, ele é um neurônio noradrenérgico. Enquanto que o neurônio pós-ganglionar da via parasimpática libera também acetilcolina, assim como o seu pré-ganglionar. Então, ele também é um neurônio colinérgico. Então, vejam só, na via simpática nós temos um neurônio
colinérgico, que é o pré-ganglionar, e um neurônio noradrenérgico, que é o pós-ganglionar. Enquanto que na parasimpática temos 2 neurônios colinérgicos, né? O pré e o pós-ganglionar são colinérgicos. Já o tecido-alvo, que vai responder a esse neurotransmissor, na via simpática, nós temos o receptor adrenérgico, que vai receber a noradrenalina, liberada pelo neurônio pós-ganglionar, e na via parasimpática, a célula responde à acetilcolina pelo receptor muscarínico. Aí aqui também é diferente lá da sinapse ganglionar, porque aqui enquanto é receptor nicotínico, que é um receptor iônico, aqui nós temos um receptor muscarínico, que é um receptor que ativa vias de segundo mensageiros, tá? Então, essas são as diferenças entre neurotransmissores e receptores das vias simpáticas e parasimpáticas. Pessoal, a regra é que os neurônios autonômicos secretem noradrenalina ou acetilcolina. Porém, existem alguns neurônios que fogem a essa regra, são a exceção da regra, que são os neurônios não adrenérgicos e não colinérgicos. Vocês encontrarão também como NANC, que é a abreviação dessa nomenclatura. Esses neurônios, eles não secretam, né, nem a noradrenalina, nem a acetilcolina, mas podem secretar substância P, somatostatina, peptídeo intestinal vasoativo, adenosina, óxido nítrico e ATP, que vão atuar como neurotransmissor nesses neurônios. São esses neurônios secretam e eles podem atuar como neurotransmissor. Bom, eles podem ser atribuídos à divisão simpática ou parasimpática de acordo com a localização da sua fibra pré-ganglionar. Então, se a fibra pré-ganglionar se origina tem origem cranial ou sacral, aí é denominado como um neurônio parasimpático. Agora, se a fibra pré-ganglionar desse neurônio NANC origina lá dos segmentos torácicos ou lombar da medula espinal, aí nós temos um neurônio NANC simpático, tá? Então, entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, nós temos ali uma sinapse, né? Onde o pré-ganglionar libera um neurotransmissor, que é a acetilcolina, que vai se ligar nos receptores nicotínicos da membrana do neurônio pós-ganglionar. Isso em ambas as vias, né? Simpática e parasimpática. Porém, quando a gente fala de comunicação entre o neurônio pós-ganglionar e a célula efetora, que muitas vezes não é um outro neurônio, e sim uma célula do tecidual ali, isso não é denominado de sinapse, mas sim junção neuroefetora. Qual que é a diferença entre a junção neuroefetora? Ela não é tão específica e tão próxima como a sinapse, que se propõe a comunicar com um único, né, neurônio, mas aqui a gente tem a comunicação de um neurônio com várias células. Olha só, então o axônio ele se ramifica em várias terminações nervosas que parecem um colar de pérolas, onde as pérolas, entre aspas, né, que são essas bolinhas aqui, essas proeminências, são denominadas de varicosidade. E em cada varicosidade, nós temos vesículas contendo o neurotransmissor. Se for aqui uma fibra simpática, será muito provavelmente a noradrenalina. Agora, se for o parasimpático, a acetilcolina. Então, esses neurotransmissores, eles são produzidos nessas varicosidades e armazenados em vesículas. Quando a gente tem um potencial de ação sendo conduzido por esse axônio, chegando nessas varicosidades, nós temos abertura de canais de cálcio devido à despolarização, são canais de cálcio voltagem dependentes. Quando a gente tem essa despolarização, esses canais se abrem, provocam a entrada de cálcio para dentro da célula e o cálcio vai atuar
promovendo a exocitose dessas vesículas, que vão se difundir por essa junção neuroefetora, né? Vão se difundir no espaço do líquido extracelular, até chegarem na membrana aqui da célula efetora, para se ligar no seu receptor. Se for noradrenalina, se liga no receptor adrenérgico. Se for acetilcolina, se liga no receptor muscarínico. Então, olha só, nós temos aqui esse processo, né? Onde, primeiramente, o potencial de ação chega, sendo conduzido no axônio, até a varicosidade do axônio. Tá vendo? Olha, ele está bem próximo aqui da célula-alvo. Assim que o potencial de ação chega na membrana da varicosidade, nós temos abertura de canais de cálcio que são controlados por voltagem, ou seja, controlados por despolarização. Ocorreu a despolarização, abriu-se os canais, entrou cálcio para dentro da célula a favor do seu gradiente de concentração. O cálcio ele vai atuar ativando proteínas específicas que vão culminar na exocitose da vesícula aqui contendo o neurotransmissor. Aqui, no desenho, é a noradrenalina, tá? Então, aqui no axônio de um neurônio adrenérgico, né, do sistema nervoso simpático, então liberando noradrenalina. A noradrenalina, ela vai se difundir pelo líquido extracelular, podendo atuar alvo. Mas ela também pode se difundir para longe e cair na corrente sanguínea e atuar na corrente sanguínea como um neurohormônio. É mais incomum, o mais comum é que atue na célula-alvo, mas também a gente pode encontrar níveis circulantes de noradrenalina na corrente sanguínea, tá? Bom, então, na célula-alvo nós temos o receptor adrenérgico, que são receptores do tipo daqueles receptores acoplados à proteína G. E a resposta vai depender do tipo, do subtipo de receptor acoplado à proteína G, né? Depois, essa noradrenalina vai ser recaptada pela varicosidade e vai poder ser reciclada, certo? Vou retomar e entrar de novo numa vesícula. Ou ela pode ir para a mitocôndria ser degradada pela MAO, que é aquela enzima que degrada a noradrenalina e a adrenalina. Lembrando que a noradrenalina ela é um tipo de substância química que é derivada de um aminoácido. Lembram lá das classes de neurotransmissores? Então, ela é derivada de um aminoácido que é a tirosina. Então, dentro da varicosidade, nós temos a conversão da tirosina em noradrenalina, o empacotamento da noradrenalina e a extrusão dessa vesícula, né? Ou a exocitose dessa vesícula. E a varicosidade também promove a degradação ou reciclagem dessa noradrenalina. Isso também acontece no axônio do neurônio parasimpático, tá? Ao invés de ser noradrenalina aqui, seria então acetilcolina, que nós temos, né, a junção de acetil-CoA com a colina. A acetilcolina é empacotada e armazenada em vesícula. Quando tem esse mesmo sinal, potencial de ação, canal de cálcio se abre e exocitose da acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar no receptor muscarínico, né? Muscarínico, que também é um receptor acoplado à proteína G. E a resposta também vai depender do subtipo de proteína G que é. Só que aí a acetilcolina a gente tem que lembrar que a enzima que degrada ela fica aqui dentro, fica no fluido extracelular, que é a acetilcolinesterase.
Pessoal, eu termino essa aula de sexta com essa tabela aqui, que demonstra as principais diferenças entre os neurotransmissores autonômicos pós-ganglionares, né, noradrenalina e acetilcolina, tá? Então, aqui tem os tipos de receptores que eles se ligam, como eles são sintetizados, a enzima de inativação e como que é os transportadores na varicosidade. Bom, na próxima aula, na próxima aula teórica, nós vamos continuar esse assunto, tá? Vamos compreender como que esses neurotransmissores, a partir da ligação no receptor da célula-alvo, vai atuar. Então, vamos retomar novamente os conteúdos de receptores. E vamos iniciar também sobre a outra divisão eferente do sistema nervoso, que é o sistema motor somático, tá? Que inerva os músculos esqueléticos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Lembrando que hoje, sexta, vocês veem essa aula, certo? Segunda-feira, nós temos como que chama, gente? O formulário online do módulo 1. Quarta-feira, nós temos a avaliação, não esqueçam. E aí, quinta é a segunda aula do módulo 2, tá? Que é esse que eu falei para vocês, que é do sistema nervoso motor somático, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.